Bom, você, diante de um versículo desse, é muito normal a pessoa viajar. A pessoa vai longe, né? Você lê esse versículo aqui, se não tiver um glória na igreja, alguma coisa está errada, né? Um aleluia, oh maravilha, é disso que eu estou falando, né? E a gente precisa ser honesto. A gente precisa ser honesto porque este versículo ele não está aqui aleatoriamente, tá? Então a primeira coisa, pelo menos eu sou assim, né? Primeira coisa quando eu me deparo diante de algum versículo que me prende a atenção, quando eu estou lendo no celular, no caso, que é o que a gente mais faz, né? Então eu já destaco esse versículo. Então eu vou lá, né? Eu deixo ele marcado, tá certo? Às vezes eu já copio esse versículo e jogo para um aplicativo, aquele bloco de notas. Às vezes já faço comentários, sabe? Isso é válido, isso é bom, isso é bacana. Agora, o grande detalhe é que a gente precisa ter uma responsabilidade. Antes de sair falando, antes de sair criando ideias, aplicando, sabe? A gente precisa aprender a analisar. Ok, bonito versículo, maravilhoso, tá tudo certo. Vamos ver o que está acontecendo? Quando você volta às páginas da sua Bíblia, ou você volta o texto no seu celular, aí você vai ver do que o apóstolo Paulo está falando para chegar naquele versículo, né? Então a gente pega um contexto imediato, que é o contexto mais próximo, e a gente vê que o apóstolo Paulo está falando algumas coisas aqui, olha. Ora, muito me regozijei no Senhor, ou seja, me alegrei, né, no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim. Pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Não digo isto por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Olha, o negócio está apertando. O negócio está apertando. O que o apóstolo Paulo está falando quando ele trata aqui a respeito da vossa lembrança de mim? Não é no sentido de falar, o apóstolo Paulo é um cara bacana, que saudade do apóstolo Paulo, né? A gente fala de lembrança, a gente está falando disso, né? Aqui no celular, às vezes ele traz umas referências, e aqui a referência que ele traz é 2 aos Coríntios, capítulo 11, versículo 9. Eu não sei se ele vai nos ajudar aqui agora, mas vamos dar uma olhada. 2 aos Coríntios, capítulo 11, versículo 9. Porque os irmãos que vieram da Macedônia supriram a minha necessidade. Macedônia é justamente lá em Filipos, ele faz parte da Macedônia. São aqueles irmãos filipenses. Olha, eles supriram a minha necessidade. Tinhais lembrado da vossa lembrança, né? Fui assim alvo da vossa lembrança. Olha, supriram a minha necessidade. E em tudo me guardei de vos ser pesado e ainda me guardarei. Olha só, que coisa maravilhosa. Então, o apóstolo Paulo, ele foi ajudado pelos irmãos aqui filipenses, né? E aí, o que acontece? Ele está falando aqui, nós estávamos lendo aqui, né? Que já aprendeu a se contentar com o que tem, do jeito que está. E aí ele vai dar uma detalhada. Sei estar abatido e sei também ter abundância em toda a maneira e em todas as coisas. Olha aí o todas as coisas. Estou instruído,
tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Está observando? Está vendo do que é que o apóstolo Paulo está falando? Você está percebendo que esse versículo, Filipenses capítulo 4, versículo 13, posso todas as coisas naquele que me fortalece, não é um versículo solto que você pode usar para o que você entender, o sentimento que você tiver naquele momento ali, maravilha. Não, não é isso. Não é assim que vai funcionar. Precisa saber por que esse versículo, esse texto, ele foi escrito, foi registrado, tá certo? E aí, se você quiser ainda dar uma melhorada, você vai para o contexto a seguir. Todavia fizestes bem em tomar parte na minha aflição. Ele estava bem, né? Ele estava como? Esse apóstolo Paulo, naquele momento, que ele podia todas as coisas em quem lhe fortalecia, que certamente é Cristo, o Senhor, né? E bem sabeis também, vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou, ajudou, suportou, deu a condição. Esse comunicou não é conversar, esse comunicou não é troca de ideia, é ajuda, é suporte, é contribuição. Nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Aquela lembrança que o apóstolo Paulo falou não é de saudade, é de ajuda, é de contribuição, é de socorro. Porque também, uma e outra vez, me mandastes o necessário a Tessalônica. Me mandastes o necessário. Então veja, irmãos, ele está falando que ele tem necessidade, que ele tem dificuldade, né? E que esses irmãos o suportaram e o ajudaram. Veja que existe muito mais por trás de um pequeno versículo e a gente precisa ter responsabilidade quando utilizá-lo numa saudação, né? Que é um versículo pequeno, maravilhoso. Posso todas as coisas naquele que me fortalece, porque o Senhor é comigo, porque o Senhor é poderoso e Ele está nos ajudando e Ele vai abrir as portas. Vamos dar uma olhada no versículo? Vamos dar uma olhada como utilizar? Olha que é grande a nossa responsabilidade numa saudação.